Bom, pessoal, no vídeo de hoje do Galeria Paramétrica, eu vou criar uma fachada em alumínio e ACM para fazer um plano de fundo para essa letra caixa dentro dessa moldura. Então aqui nós temos a letra caixa e nós precisamos agora fazer uma fachada perfurada aqui. Para fazer isso, eu peguei as dimensões dessa moldura aqui e separei. Então a gente vai ter 5,67 de comprimento por 2,62 de altura. Então essa é a medida da moldura geral. E nós precisamos agora fazer o plano de fundo. Para fazer esse plano de fundo, a gente vai utilizar painéis triangulares e esses painéis, o tamanho deles e a posição deles são definidas por meio de pontos atratores. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o tamanho dessa fachada, fazer esse painel, depois fazer a paginação dos triângulos, a panelização dos triângulos. Então, eu vou criar Plane Surface. Vou definir que eu quero ele no eixo XZ. Esse plano fundo frontal. O comprimento dele no eixo X, ele vai ter 5,67. No eixo Y, ele vai ter 2,62. 2,62. Com isso, agora nós vamos criar o desenho dos triângulos. Para fazer esse desenho dos triângulos, nós vamos utilizar um plugin que se chama Lunchbox. O Lunchbox eu vou deixar como baixar ele aqui na descrição do vídeo. Mas basicamente ele cria desenho de painéis, ele paneliza qualquer tipo de superfície. Então aqui temos padrão de diamante, hexágonos. Eu vou utilizar esse aqui, o triângulo Pneus B. Ele vai pedir uma superfície. Ele vai pedir uma divisão no eixo horizontal e outra no eixo vertical. Então no eixo horizontal nós vamos colocar 20. No eixo vertical vamos colocar 10, que é o que já vem padrão. Com isso podemos ocultar essa superfície. Agora vamos criar os pontos atratores dentro dessa superfície. Para criar esses pontos atratores, a gente pode utilizar um componente chamado Evaluate Surface. Ele vai pedir a superfície. Vamos ter que reparametrizar essa superfície, certo? E ele vai pedir um slider. Então, para definir esse ponto, vamos pegar o MD Slider. Então, nós conseguimos mover esse slider por qualquer parte dessa superfície, certo? Para criar o segundo ponto atrator, que vamos prestar para cima da laje, basta copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar ele aqui em cima. E segurando o Shift, nós podemos conectar ele aqui e dar a posição do novo ponto atrator. Pronto. Agora, para fazer essa diferenciação de escala, nós vamos precisar a distância entre esses pontos atratores e o centroide de cada painel. Para achar o centroide, vamos utilizar o componente área. Ele já me dá o centroide aqui. Ele já me gera o centroide nos lados de saída. Então agora eu vou precisar dessa distância entre os meus pontos e o centroide. Para fazer isso, vamos utilizar o componente Closed Point. Em points eu coloco o centroide, em closed eu coloco os dois pontos atratores. Então, com isso eu já tenho, se eu colocar um painel aqui, eu já tenho essas distâncias de cada ponto, a proximidade que ele está dos pontos atratores. Então agora eu vou pegar essa distância e vou remapear elas. O remap sempre funciona com um componente chamado Bounds. Ele pega os valores mínimos e máximos desse domínio. E eu vou criar um domínio. O que é um domínio? É da onde eu vou começar, o valor numérico que eu vou começar e o valor qual eu vou terminar esse domínio. O valor que eu quero começar, criar primeiro domínio, construir um domínio. Eu vou começar de 0.15 e vou finalizar de 0.75. Esse domínio. Com isso a gente já tem os valores remapeados. O que precisamos fazer agora é só fazer uma escala desses painéis triangulares. O fator, nós remapeamos aqui o fator. O fator é o fator de escala. É quanto ele vai escalonar desse objeto, desse painel. Então o fator nós já temos remapeado. O centro
O centro está aqui no centroide. E a geometria é esses triângulos que eu quero escalonar. Fazer uma escala. Ocultando tudo que eu não estou utilizando, dá para visualizar bem melhor o que foi que aconteceu. Aonde os valores são mais próximos, os triângulos são menores. Aonde os valores são maiores, os triângulos são maiores. Basicamente é isso. Então, para criar, aqui nós criamos a parte perfurada do painel. Nós queremos criar o contorno dele. Então, vamos utilizar o componente do Boundary Surface. Vamos conectar aqui. Ele vai pedir a outra curva que completa esses painéis. Então, aqui, segurando o Shift, basta conectar. Então, dentro nós temos a escala, fora nós temos o painel em si. Então, eu só quero o painel. Eu posso ocultar o resto e eu fico apenas com o painel. A posição dos sliders você pode definir de acordo com o seu projeto. De acordo com o seu projeto. Que ficou bem interessante essa foto. E agora é só dar um volume para essa fachada. Para dar esse volume, essa espessura, eu vou utilizar o componente Extrude. Ele vai pedir uma base, uma direção. Nós vamos estudar no eixo Y. E vamos dar uma espessura. Vou botar 0.8. Essa espessura é definida de acordo com o seu projeto. Se você nem precisar, talvez, colocar só a espessura da placa para fazer uma estrutura metálica por trás, interessante. Mas como eu estou querendo só a título desse tutorial, vou colocar só essa espessura aqui. Nós podemos ocultar todo o resto e dar um bake. O bake serve para trazer ela do Grasshopper para o Rhino. Coloco aqui na layer, transformo em grupo, oculto todo o resto. E agora eu quero mover por trás dessa letra caixa. Primeiramente eu vou colocar essa geometria com o plano de tubo atrás. Vou colocar aqui atrás. E agora basta encaixar na letra caixa. Pronto, encaixado aqui. Ainda não. Mover de novo. Encaixar certinho. Pronto. E agora com a vista frontal é só encaixar nesse sentido e concluímos a nossa modelagem da fachada. Vou colocar na perspectiva, na vista render. E aqui nós temos uma fachada. Nós temos uma fachada a dar esse plano de fundo para essa letra caixa. Um processo bem simples, bem prático. Nós podemos fazer isso facilmente com uma máquina de corte router, o próprio ACM. Podemos dividir isso em módulos para cortar essa placa. Digamos que você tem uma placa de 5 metros, você pode ir modulando ela até chegar no valor que nós necessitamos para o projeto. Então foi isso o tutorial dessa semana. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva aqui no canal. Abraço!